Ortiz, e ao meu lado está o professor Paulo Henrique Martins, da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Henrique Saburan, que é pesquisador visitante na UNB, mas trabalha no CIRAD, na França. Infelizmente, a professora Lídia Sigol, que devia comparecer ao encontro, não virá, o que para nós é uma pena, porque o Bozo é muito prezado, eu sei, entre os antropólogos. Não é? Então, a representação aqui do imaginário, não a representação do ponto de vista político, mas do imaginário antropológico fica um pouco prejudicado. Nós vamos dar a abertura à sessão de hoje. Cada palestrista tem em torno de 20 a 30 minutos e depois eu farei alguns comentários, se for o caso. Passo a palavra primeiro para o professor Samuel. Está se escutando bem aí, no fundo? O som mais ou menos ou bem? Eu só queria dar um aviso. O aviso é o seguinte: onde é que está o vídeo? Tem um vídeo sobre o Marcelo Bozo que está sendo passado amanhã às 11h30 no Anfiteatro São Lourenço. Onde é que fica isso? Aqui do lado. Em São Lourenço, aqui em Caxambu. É aqui do lado. É um vídeo que foi realizado por duas antropólogas brasileiras, a Carmen Rial e a Miriam Gross. Eu tive a oportunidade de assistir esse vídeo em Paris, quando elas estavam lá, numa das minhas andanças, e no seminário sobre o Brasil, que é coordenado pelo Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo. E se vocês tiverem possibilidade, vejam o vídeo. Eu achei muito interessante porque, primeiro, é um vídeo de duas antropólogas brasileiras sobre um autor conhecido como Bozo, mas é uma espécie de testemunho agético. E é interessante a peça. Vale a pena olhar o vídeo. Eu convido vocês. Eu insisti muito que a diretoria apresentasse esse vídeo. Eu acho que vale a pena vocês darem um caso de tempo, evidentemente, nessas tarefas de todos aqui, às 11h30. Eu não sei se tem um título nesse vídeo. Deve ser Marcelo Bozo, né? Ela entrevistou vários ex-alunos do Bozo e tem alguns temas que são extremamente, inclusive do caráter político, que são muito interessantes e que vale a pena ser visto. Bom, obrigado, professor Renato. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de apresentar meu agradecimento à Secretaria Executiva da Unfox pelo convite para essa sessão tão especial e sobre um tema tão especial para quem está como nós apaixonados pela dádiva e pela reciprocidade. Portanto, depois de tantos e inúmeros trabalhos, ensaios comentários sobre o ensaio sobre a dádiva, e em particular aqui recentemente no marco da Unfox, o que a gente poderia agregar ou comentar sem parecer repetitivo ou pretensioso. Eu gostaria simplesmente de retomar os comentários e o debate a partir das publicações e dos artigos mais recentes aos quais eu tive acesso, e em particular, infelizmente, ela não vai estar aqui hoje para debater com a gente, com o artigo publicado em 99 na revista Mana da professora Lídia Sigol, o trabalho do Marcos Lana em 2000, o trabalho do Paulo Henrique Martins aqui presente também na Unfox, e um livro de vários artigos na revista do Mons na França, de Dominique Tang e Mireille Chaval, antropólogos e filósofos. Então, a minha exposição vai se limitar um pouco a comentários sobre aquilo que eu considero, hoje, obviamente, quase um século depois, 80 anos depois, como um paradoxo da obra de Bozo, um paradoxo, em todo caso, do ensaio sobre a dádiva, é o fato dele ter mostrado que a dádiva é o oposto do intercâmbio mercantil, mas precisamente num trabalho onde ele procurava encontrar na dádiva a origem do intercâmbio moderno. E, por outra parte,
mas nesse ensaio evidência com material empírico riquíssimo o caráter universal dessa tríplice obrigação de dar, receber e devolver, mas não chega a teorizar sobre a reciprocidade. É um trabalho que ele deixou para seus seguidores. Então, justamente, a Ligia Sigo, naquele artigo de Manar 99, acho que ele foi traduzido a inglês há pouco tempo, mostra essa descontinuidade e, sobretudo, as diversas interpretações ao longo da evolução dos trabalhos e dos anos, as diversas interpretações do ensaio sobre a dádiva. Analisa muito bem, em particular, a contribuição do Lévi-Strauss, que utilizou a obra de Mauss, um ensaio sobre a dádiva, para justificar da teoria da reciprocidade, mas que ele limita a reciprocidade no parentesco, nas estruturas de parentesco, e para justificar sua teoria geral da troca generalizada e da troca simbólica. Então, eu acho que devemos ao Dominique Temple e à Mireille Chabal, o livro La naissance des valeurs humaines, La réciprocité et la naissance des valeurs humaines, foi publicado em 95 em Paris, na editora L'Harmattan, e em 2004 numa edição espanhola. Portanto, a reciprocidade e o nascimento dos valores humanos. Essa explicação mais completa das contribuições respectivas de Mauss e de Lévi-Strauss para uma teoria da dádiva e da reciprocidade. Então, a primeira parte da minha exposição trata da dádiva como contrário do intercâmbio e não apenas como origem do intercâmbio. E a segunda trata das explicações empíricas da reciprocidade no ensaio sobre a dádiva. A dádiva como contrário do intercâmbio, Mauss identifica aquilo que ele chama as prestações totais das sociedades antigas, que ele chama arcaicas, uma forma de relação que ele chega a formular como o dom intercâmbio, a dádiva intercâmbio, e que, segundo ele, se diferencia do intercâmbio mercantil na medida que associa um valor ético, um valor moral à transação econômica. Ele usa essa expressão moral da dádiva intercâmbio. Ele chegou até a formular no início do ensaio que aqui ele encontrava uma das rochas humanas sobre as quais são construídas as nossas sociedades. Mauss utiliza a diferença entre essas dádivas de presentes, de bens, de símbolos, e tenta diferenciá-la da troca utilitarista. Primeiro, não são apenas indivíduos, são coletividades que se obrigam mutualmente, em grupos, mediante seu chefe, ou no caso do potlatch. E Mauss descreve muito bem uma tradição de oferendas mútuas de víveres, por exemplo, das tribos Kanak, que o Linhart descreveu e que eu tive a oportunidade de pesquisar com antigos Kanak na Nova Caledônia. Ele diz que eles trocam não são exclusivamente bens, riquezas, coisas úteis economicamente, são, antes de tudo, gentilezas, festins, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, feras. Segundo, Mauss faz a distinção entre o intercâmbio mercantil motivado pelo interesse individual e o sistema de dádiva, no qual, para ele, reina mais que tudo a nobreza e uma certa honra, no qual o doador ganha prestígio. E, portanto, interpreta a dádiva como um intercâmbio arcaico, mas não exatamente num sentido utilitarista. O doador deveria recuperar não com a volta da dádiva o seu bem, mas é o interesse moral, por prestígio, do donatário de resguardar seu prestígio, de resguardar seu nome. E Temple e Chabal lembram muito bem que Mauss foi criticado até por ter dado demasiada importância ao maná, esse nome polinésio que lhe dá ao prestígio, ao valor espiritual associado às coisas dadas. Ao contrário de Mauss, que justamente percebeu que havia uma matriz do laço entre essas almas que trocavam presentes. Então, a dádiva, segundo Mauss, se interessa não somente às coisas, mas os seres, o ser. Ele explica pelo momento. É claro que para o direito maori, no caso do povo maori, a obrigação de direito, a obrigação pelas coisas, é uma obrigação entre
almas, já que a coisa tem uma alma. E dali que oferecer algo a alguém é oferecer algo e algo de si mesmo. Então, essas observações de Mauss mostram abundantemente no ensaio sobre a dádiva que ela equivale a um crescimento de ser, a um crescimento de fama. E o prestígio nasce dessa dádiva e se relaciona com aquele que toma a iniciativa, o doador. E ali Mauss fala de valor de fama, de valor de renome. Terceiro, ele não se resolve tampouco a chamar de intercâmbio ou de troca, são as palavras que ele utiliza, essas relações que ele está analisando, porque justamente ele tem a intuição que representa o contrário. Então, inclusive, quando ele fala das prestações de coisas úteis, ele diz que esses fatos respondem à quantidade de perguntas sobre as formas e as razões daquilo que chama tão mal de intercâmbio, para qualificar aquilo que ele gostaria de chamar, mas bem a troca, a permutação das coisas úteis. Portanto, o que podemos, dessa primeira parte, concluir é que a dádiva e a contradádiva, que foram efetivamente redescobertas por Mauss, pertencem mais a uma dialética social e econômica polarizada pela honra, pelo prestígio, e, de fato, essa polaridade, por si só, proíbe reduzir esse sistema dádiva contra dádiva apenas a uma troca, a um intercâmbio, e eu acho que também proíbe reduzir, a explicar o redobramento, a volta da dádiva, apenas pelo interesse individual do doador. Mas a explicação e a análise de texto do livro do militante da Mireille Chabal é muito mais completo quando se toca a questão da reciprocidade. Essa pergunta, por que essa universalidade da reciprocidade? Mauss pergunta no início, é um verdadeiro programa de pesquisa que ele propõe no início, na introdução do ensaio sobre a dádiva, qual é a regra de direito e de interesse, e ele se preocupa de direito, fala de contrato, que nas sociedades arcaicas implique que o presente recebido seja obrigatoriamente devolvido. Que força existe na coisa dada que obrigue o donatário a devolvê-la? Então, as dádivas voltam, são recíprocas e são necessariamente devolvidas. A obrigação de devolver parece desmentir a gratuidade das dádivas. E ela seria apenas aparente, ocultando, portanto, um intercâmbio interessado. Portanto, no início dessa explicação de Mauss, a tese do intercâmbio universal é mentira. E Mauss situa assim essa dádiva-intercâmbio como um ponto de passagem entre formas arcaicas das prestações totais das sociedades primitivas e os intercâmbios modernos. Bom, então, a filosofia da época de Mauss, 1922, 23, quando ele escreve isso, está explicando também essa resistência. Mas, no entanto, essa coerência dessa explicação da sua teoria deixa o próprio Mauss insatisfeito. E ele evoca várias vezes, como citei, esse problema de vocabulário com intercâmbio e palavras como interesse que para ele não se aplicam bem ao que ele quer dizer. Ele procura, portanto, uma palavra indígena, isso acontece muito na obra, em particular no ensaio da dádiva, para explicar o que os indígenas explicam quando querem fazer referência a esse motor da reciprocidade, da volta das dádivas. Motor ao qual o Mauss dá um nome polinésio, o maná. E ele reconhece que ele não pode reduzir o maná apenas à noção de interesse econômico. Então, ele propõe compará-lo a um capital imaginário, ao ser do doador. Mas, como explica muito bem o Temple, depois em outro artigo na revista do Mauss, a supremacia da sociedade ocidental naquela época sugere que o intercâmbio seja a forma mais evoluída das prestações humanas. Então, a solução mais fácil é reduzir, para poder ligar intercâmbio e dádiva, e interpretar essa reciprocidade das dádivas como um intercâmbio arcaico. E precisa, portanto, reduzir o maná, que, segundo as referências indígenas, é esse motor que comanda a reciprocidade, a um valor que possa ser trocado. E Mauss atribui o maná ao doador como uma propriedade espiritual, como um valor inalienável. Então, a noção de dádiva de si mesmo leva a que a dádiva cria uma dependência para o outro, porque o maná, o ser do doador, é inalienável.
Então, aquele que receberia esse símbolo, ou seria obrigado a restituí-lo, ou ficaria sob a dependência do doador. E a mesma interpretação do Mos do Ao da sociedade maori parece corroborar essa tese. O Ao maori é, como o maná, a força de ser do doador que acompanha o bem dado e onde esse for terá que voltar. E, portanto, o prestígio fica bem no coração dessa reflexão que o Temple e a Chabal consideram inacabada, e o Ao maori, o maná polinesiano, seriam, segundo esses povos, essa razão de circulação dos bens. Ora, no momento, o Mos observa que para dar conta dessa circulação, os maori falam de um ciclo ternário. A dá a B, B dá a C, o qual devolve a B, o qual dá de novo para A. Então, Mos acredita que os maori querem explicar essa reciprocidade das dádivas dando uma cara ao maná. Portanto, a necessidade desse terceiro parceiro seria uma visualização do valor moral. Mas, Temple e Chabal dizem também pode ser que seja apenas uma explicação incompleta, porque Mos propõe imediatamente depois outra solução, ou o maná não constituem um valor já instituído, já preexistente, como próprio do doador, mas ao contrário, um valor que é produzido pelo movimento, pela reciprocidade das dádivas, pelo movimento dos bens materiais ou simbólicos. Então, no cara a cara da reciprocidade simétrica, esse valor ético é compartilhado entre os dois protagonistas como um terceiro incluído. E para evidenciar esse terceiro, é possível recorrer a uma estrutura que não é apenas um estratagema, como imaginamos, mas uma estrutura de reciprocidade bem concreta, que, em vez de ser apenas binária, seria ternária. E é isso realmente que o Lévi-Strauss aplicou quando, nas estruturas elementares do parentesco, ele qualifica até essa estrutura de reciprocidade indireta, de reciprocidade direta, de intercâmbio restrito. Então, essa estrutura ternária, que ela depois será descrita como o intercâmbio generalizado pelo Lévi-Strauss, é aquela que permite a cada parceiro encarnar entre seus dois outros parceiros esse terceiro incluído. Isso explica também esse enigma do conto do Ranai Piri, esse sábio maori que foi entrevistado pelo etnólogo Best. É um texto muito claro, Mos diz que apenas tem um problema. Uma única obscuridade é justamente na explicação do Ranai Piri a intervenção de uma terceira pessoa numa relação que para ele é uma relação de dádiva recíproca. Pois cada parceiro de um ciclo de reciprocidade é responsável pelo sentimento de justiça, mas precisamente porque esse sentimento, esse valor é produzido pela estrutura ternária de reciprocidade. Então, quais são um pouco os ensinamentos dessas interpretações? Bom, a devolução, a volta da dádiva é explicada pela força presente da coisa dada, pelo laço espiritual, ao qual a falta de equivalente ocidental Mos dá nomes indígenas, o maná ou ao. Mas o prestígio que é associado a essa volta do maná ou do ao não corresponde apenas ao ego do doador, mas ao ser ao qual ele aspira. Então, não preexiste e, portanto, deve ser produzido. E é mediante a relação de reciprocidade que esse valor espiritual, esse ser, é produzido. Isso leva o Temple e Chabal a considerar que a reciprocidade supõe uma preocupação pelo outro e não se pode estar inquieto do outro sem se preocupar das suas condições de existência. E a preocupação pelo outro torna, portanto, ela acontece através de todos os exemplos que o Mos cita, a hospitalidade, a dádiva de alimentos e víveres, a proteção, tantos motivos que são também obrigações, motivos para produzir e para produzir mais. Então, a partir dessas observações sobre as dádivas, o Temple propõe uma regra de economia primitiva, que seria, em outras palavras, assim: se para ser tem que dar, para dar tem que produzir. E essa produção de riquezas materiais é, portanto, uma consequência da produção da energia espiritual do maná. E Mos identificou, portanto, a reciprocidade das dádivas, mas não chegou a
identificar ela como o motor de um sistema de produção, de uma economia de reciprocidade, porque, obviamente, na sua época e no seu ambiente não existia outra possibilidade de evolução econômica fora o intercâmbio. Então, Lévi-Strauss mostrou muito bem esse intercâmbio que ele às vezes chama de recíproco, porque, de fato, o intercâmbio também satisfaz aos interesses de cada parceiro. E, nesse caso, pergunta em que difere da reciprocidade. Então, para explicar precisamente porque a reciprocidade implica na preocupação pelo outro para estabelecer o maná, para estabelecer valores afetivos ou éticos, como para a paz, a confiança, a amizade e a compreensão mútua. Obviamente, o intercâmbio também utiliza esses primeiros valores humanos para se ocupar da violência. O intercâmbio é uma relação de interesses materiais, mas que supõe um mínimo de reciprocidade. E a razão, obviamente, aconselha a qualquer comunidade estabelecer a competição de interesses em cima de um ambiente de confiança, de paz, de compreensão mútua, mas paz, confiança, compreensão mútua que são produzidas por relações de reciprocidade que têm essa particularidade de associar a produção material ao valor de uso, ou até o valor do mercado também, e valor ético. Então, dá para entender que se possa muito bem e facilmente confundir o intercâmbio com uma forma de reciprocidade. Em realidade, ele inverte o movimento da reciprocidade, porque, em vez de se preocupar com o outro, procura, em primeiro lugar, a satisfação do interesse próprio. Então, o que fica muito interessante é que, justamente quando o ambiente institucional e do pensamento sobre o intercâmbio mercantil como forma mais evoluída da economia, e temos que interpretar e reconhecer isso de uma maneira extremamente clara, porque depois de séculos de dominação econômica, política, ou saindo de regimes autoritários, o mercado liberal aparece e é também uma liberdade, uma libertação. Então, o que acho interessante é essa capacidade na explicação do ensaio da dádiva de relacionar a coexistência da economia de intercâmbio, mercantil ou não, com a economia da reciprocidade. E quando, precisamente, ele descobre fatos que não correspondem a essa lógica do intercâmbio, mas deixa falar os indígenas, para qualificar o valor espiritual associado ao movimento das dádivas, para a necessidade do terceiro, ele utiliza o nome de maná ou o nome de ao do Maori. Quando introduz o termo manifestar respetos recíprocos, ele não consegue, na época, outra palavra, ele traduz uma expressão dos índios Tlingit. E para falar desse laço espiritual, ele usa uma expressão kanak, traduzida em francês, ou aqui em português, seria a reciprocidade das dádivas é como a agulha que tece o teto do mundo. Vocês conhecem essas casas com um teto muito inclinado e trenzado das comunidades kanak. Pois esse terceiro, esse vínculo de almas, essa reciprocidade é a matriz desse vínculo e a sua genese. E no final da sua obra, nas obras que foram reunidas em 68, 69, mas foi escrito em 31, o Mauss percebe a origem natural da estrutura da reciprocidade justamente nas condições do parentesco, na lei da exogamia e da filiação, que depois foram retomadas pelo Lévi-Strauss. Ele escreve: a separação por sexo, por gerações, por clã, leva a fazer de um grupo A o associado de um grupo B, mas esses dois grupos A e B, quer dizer, essas linhagens, são precisamente divididas por sexos e gerações. As oposições cruzam as coesões. Portanto, essa intuição genial do Mauss já aparece no final da obra. Não sei se... Tá bom? Bom, temos ainda tempo. Eu só queria lembrar também no final, na conclusão do ensaio sobre a dádiva, uma contribuição talvez premonitória do Marcel Mauss, quando ele diz, a propósito da sociedade moderna, uma parte considerável
da nossa moral, da nossa vida, permanecer sempre nessa mesma atmosfera da dádiva, de mistura de obrigação e de liberdade. Infelizmente, tudo não está sendo classificado apenas em termos de compra e de venda. Obrigado.